Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar questões no Kahoot. Para acessar o Kahoot, você vai acessar kahoot.com, ele vai te levar para essa tela inicial aqui que você está vendo. E aí você vai fazer o seu login, eu vou mostrar para você aqui numa conta gratuita, a ideia aqui é mostrar os recursos da conta gratuita. Tem outras coisas que dá para fazer com uma conta paga, não é o caso do que eu quero mostrar aqui. Então aqui eu estou numa conta gratuita, e aí ele dá a opção de fazer upgrade, se você quiser, não é o caso aqui. E para fazer a questão, para começar a trabalhar na questão, você vai bem aqui em cima em Create. Você vai clicar nessa opção aqui em cima. Então quando você clicar lá, você vai ter a opção de poder criar a sua questão. E aí ele vai mostrar algumas possibilidades aqui de modelos, mas o que a gente vai fazer é utilizar essa opção inicial de novo Kahoot, até porque eu vou mostrar que ela tem uma limitação aqui, essa versão gratuita. Algumas limitações, na verdade. Então, muito bem, estou aqui na primeira tela inicial de criação de questões. E aqui eu vou fazer uma questão do tipo quiz. Então, eu vou começar a trabalhar nessa questão e depois eu vou mostrar o outro tipo de questão que dá para fazer. Na conta gratuita, você pode fazer dois tipos de questões. Então, aqui é só você clicar aqui e começar a escrever. Eu vou fazer uma questão base aqui, só para a gente poder trabalhar. Então, eu vou botar assim, por exemplo, são personagens da DC Comics. Você tem que ser... Aqui ele conta os caracteres, olha só. Então, dá para escrever muita coisa, não precisa ser tão sintético quanto eu fui aqui. Se você quiser, você consegue editar um pouquinho o texto, né? Você pode botar negrito, itálico, tem fórmula matemática, enfim, tem alguns recursos aí. E aí aqui eu tenho as opções, até 4 opções. Eu tenho que botar no mínimo 2, olha só. A terceira e a quarta são opcionais. Eu vou botar as 4 aqui. Então, o meu enunciado são personagens da DC Comics. Então, vou botar aqui personagens. Vou tentar botar alguns que não são tão óbvios assim. Então, vou botar aqui Homem-Animal, Ravena, Noturno e Monstro do Pântano. E aí, muito bem, eu botei aqui essas 4 opções. Eu tenho que marcar agora aqui, eu tenho que selecionar quais são as corretas ou qual é a correta. Lembrando que no lugar de texto, você pode também botar uma imagem, tá? Como resposta. Uma imagem para cada uma das opções, se você quiser. No meu caso aqui, se você conhece aqui os quadrinhos, você vai ver que tem mais de uma opção correta. Então aqui eu tenho 3 opções corretas. Eu tenho Homem-Animal, Ravena e Monstro do Pântano. E aí ele fez aqui, ele deu uma balançadinha mostrando que se eu estou marcando mais de uma opção, não pode ser o single select bem aqui, nesse lugar, né? Bem aqui onde eu tenho, olha só, vou mostrar aqui para você. Bem aqui ele mostra single select, que significa que seria uma opção só, mas eu marquei 3 opções. Então eu tenho que mudar aqui a opção, só que tem um problema. O multi-select é parte da versão paga. Eu tenho que fazer upgrade para poder usar. Não é o caso aqui, eu estou mostrando só o que dá para fazer com a versão gratuita. Eu tenho que voltar aqui para o single select e eu tenho que deixar só uma opção correta. Para facilitar, eu vou botar aqui assim, não é personagem da DC Comics. Então tem 3 que são, só um que não é, que é o Noturno aqui. E aí você tem a opção de colocar uma imagem, um link do YouTube, alguma coisa. Eles têm algumas imagens que você poderia utilizar, só que, mais uma vez, você tem que fazer upgrade para utilizar esse recurso. Então não é o caso aqui pra gente. Eu vou fazer upload de uma imagem. Eu vou pegar uma imagem que eu tenho aqui. Então, deixa eu ver aqui, cadê? Tá aqui. Tem uma imagem aqui, que é justamente uma imagem desse personagem, que é o Noturno. É um personagem da Marvel, um personagem do X-Men. E aí eu posso colocar ele aqui direto. Se eu tivesse a versão paga, eu poderia botar para ir revelando a imagem aos poucos, mas enfim. Você pode botar a imagem aqui como uma dica, mas você não precisa botar uma imagem tão óbvia assim como eu estou botando, que é exatamente a resposta. E aqui você tem o tempo que você vai colocar para a questão. É importante você considerar essa questão do tempo, porque quando você for colocar para outras pessoas jogarem, é possível desabilitar a função de tempo, quem cria o jogo, mas se você for manter a questão do tempo, pensa um tempo que é razoável, não é botar 5 segundos, 10 segundos, né? Então, pensa um tempo razoável aqui, eu vou botar 60 segundos, não é tanta coisa para ler, mas, enfim, toma cuidado com isso. Aí eu vou aqui para adicionar outra questão. Tem vários tipos de questões, só que, de novo, tudo que está com uma marquinha aqui, com esse símbolozinho laranja, é porque você tem que fazer upgrade para poder utilizar. Então, na versão gratuita, eu posso fazer quiz normal, como esse que eu fiz, de até 4 alternativas, e posso fazer questão de verdadeiro ou falso. Então, vamos fazer agora uma questão de verdadeiro ou falso. Então, nessa questão,
eu tenho 120 caracteres para escrever um enunciado e depois eu tenho que marcar se esse enunciado é verdadeiro ou se é falso. Basicamente é essa a ideia. Então vou botar aqui, olha só, Death Note é um quadrinho americano de sucesso. Essa é a minha sentença. Death Note é um quadrinho americano de sucesso. Eu tenho que dizer se é verdadeiro ou falso. No caso aqui, é falso. Não é um quadrinho americano, é um mangá. E eu vou botar aqui uma imagem, olha só. Vou escolher aqui uma imagem. De novo, não é por esse caminho. Eu tenho que aqui upload imagem. E aí eu vou pegar... dá para botar GIF, por exemplo. Né? Você pode usar um GIF também. Então, deixa eu achar um aqui. Vou botar um GIF aqui que tem a ver. E você pode botar um GIF animado. Enfim, tem uma série de possibilidades aí para você poder utilizar. E aí depois você vai ter que utilizar também aqui, selecionar mais uma vez o tempo. Então vou botar aqui o tempo, né? Uma questão também curta, botar o tempo ali pequeno. Uma coisa que eu não mostrei na anterior é essa questão dos pontos. Quanto ponto vale a questão? Né? Não vale nenhum ponto, ela vale 1000 pontos, ela vale 2000 pontos. O Kahoot, quando ele é feito como um jogo, para quem vai jogar, conta tanto acertar, ou seja, marcar a opção correta, obviamente, quanto vale também em quanto tempo você coloca. Então, se duas pessoas jogam e as duas acertam a questão, aquela que marcou em menos tempo, ela vai ganhar mais pontos. E aí eu poderia repetir outras questões aqui, mas utilizando só, como eu falei, na versão gratuita só dá para fazer quiz e verdadeiro ou falso. Quando você clica aqui, por exemplo, no puzzle, ele vai dizer que é um recurso premium. Ele dá a opção de você testar grátis, mas, enfim, não é o caso aqui. Então eu vou, bem aqui tem a opção de deletar, né? Eu vou tirar essa opção. E aqui eu tenho só duas questões. Vamos dizer que é só isso. São só duas questões que eu vou utilizar. E aí eu vou aqui em Settings, aqui em cima. E aí você vai botar um nome. Eu vou botar aqui quadrinhos. Só para a gente ter um nome. Aqui a imagem, eu posso botar essa que está aqui. Ou eu posso trocar a imagem por uma outra. Quem vai ver, né, se é todo mundo pode acessar. Só você pode ver o jogo. Eu vou botar aqui só eu. Né, só eu vou poder ver o jogo. E aí eu vou clicar em Done. E aí pronto, concluí. Ele vai validar o Kahoot e eu tenho a opção de testar o Kahoot ou jogar o Kahoot. E aí, quando eu boto jogar o Kahoot, ele dá duas opções, que é ensinar, então posso fazer isso aqui ao vivo com uma turma, por exemplo, e eu posso também colocar como uma tarefa. Então, eu vou colocar como uma tarefa, olha só, vou colocar uma data específica, então vou botar aqui até o dia 16 de janeiro, estou gravando no dia 7 de janeiro, então vou botar aqui até o dia 16 de janeiro, boto a hora. Se eu quero deixar o timer ou não aquele tempo, eu vou deixar aqui o timer. Ele pergunta se eu quero algumas opções, né? De gerar o nickname de maneira aleatória, se eu quero que ele troque a ordem das alternativas. Não vou marcar essas opções, então eu vou aqui em Create. E ele gerou aqui esse jogo específico. E ele te dá um link. Eu vou jogar esse jogo para você ver como é que funciona, né? Então vou copiar aqui o link. Eu vou abrir aqui uma aba anônima, só para ele não reconhecer que eu estou naquela minha conta lá. Então, quando eu entrar aqui, ele vai entrar naquele jogo, nesse jogo específico que eu acabei de criar do Kahoot, só com duas questões, e ele vai me dar aqui as opções. Então, aqui, participar do jogo, vou botar aqui meu nome, e quando eu clicar, eu vou entrar no jogo. Ele mostra aqui o tempo que está disponível para jogar, quem foi que criou. O tema é quadrinhos, é o título que eu dei, e ele vai aqui a contagem regressiva, e eu posso agora responder as questões. Né? O quiz não é personagem da DC Comics, eu já mostrei para você lá quais são as respostas, o tempo aqui fica contando. Enfim, é isso. Vou marcar a resposta errada aqui, só para mostrar. Né? Não é personagem da DC Comics, que eu vou marcar a Ravena, que vai ser a opção errada. Então ele vai mostrar aqui que eu errei, olha, incorreto. Eu vou avançar, 0 pontos, porque eu errei. E eu vou agora para outra questão, só botei duas. E a outra questão diz, Death Note é um quadrinho americano de sucesso. É falso, não é um quadrinho, é um mangá, então vou botar aqui falso, essa eu vou acertar. E aí ele considera o ponto. Por que eu não consegui 1000 pontos se eu escolhi para valer 1000 pontos? É pelo tempo de resposta, certo? Se outras pessoas jogarem esse mesmo jogo, aí ele vai montando um ranking. Eu estou em primeiro porque eu fui o único a jogar, mas é só um exemplo. Enfim, é só para mostrar para você como funciona, quais são as características aqui do Kahoot. E nesse caso aqui específico, vou mostrar para você o que acontece, né? Eu consigo ver depois um relatório de quem jogou. Então, olha só, quando eu volto aqui na minha tela, eu tenho aqui uma pessoa jogou, que foi eu mesmo, né? Eu joguei, e ele mostra o que eu fiz, né? As questões que eu acertei, que eu errei. Então, ele tem esse relatório. Eu errei a primeira questão, acertei a segunda questão, o tempo de resposta, enfim, uma série de
recursos aqui que são bem bacanas para você utilizar em tarefas de ensino, enfim, uma série de possibilidades. Mas é isso, a ideia aqui era só mostrar os recursos básicos do Kahoot nessa versão gratuita. É bem pouco, como eu falei, só dá para fazer 2 tipos de questões, mas já dá para fazer bastante coisa mesmo com isso. Usando a criatividade você consegue elaborar bastante coisa, tá bom? Espero que ajude. E é isso. Obrigado por você ter assistido aqui. Até mais. Tchau.